No vídeo de hoje nós vamos aprender a desenhar os pés. Então, se você tem aquela dificuldade aí de desenhar os pés, continue no vídeo que eu vou te mostrar de um jeito fácil. Olá pessoal, como vocês estão? Se você é novo ou nova por aqui, prazer, meu nome é Lúcia, sejam muito bem-vindos ao canal. E toda semana eu trago vídeos bem legais aqui. E aí vamos usar esse caderno que eu uso para treinar, como vocês viram aí na capa, é um caderno de esboços. Nesse caderno eu não me preocupo em colorir, em fazer nada definitivo. Eu uso bastante caneta esferográfica comum de escrita mesmo para poder fazer os treinos. E no vídeo de hoje não vai ser diferente, eu vou fazer os treinos básicos aqui com vocês. Ensinar vocês a desenhar os pés de um jeito simples e fácil, para iniciantes mesmo. Eu tinha também muita dificuldade em desenhar os pés. Às vezes ainda tenho um pouco de dificuldade de desenhar os pés com calçado, mais pelo calçado em si do que pelos pés. Os pés eu andei fazendo bastante estudos, bastante treinos e dei uma melhorada nos pés. E vamos começar aí. Eu vou fazer o primeiro assim bem grandão, para vocês poderem enxergar, e depois eu vou reduzir os tamanhos dos outros assim. Vamos começar fazendo os círculos. Esses círculos vai ser um guia para a gente de onde vai ficar o calcanhar, onde vai ficar o osso, aquele osso que tem assim bem no finalzinho da canela, assim no começo do pé, e o peitoral do pé. Essas bolinhas vai nos auxiliar bastante. Depois que você faz esses 3 círculos, como eu estou demonstrando aí, depois eu vou reforçar com a caneta preta para vocês poderem enxergar melhor. Então, não se preocupe nessa parte. Não se preocupe em errar, por isso mesmo eu peguei a caneta para poder fazer. Não precisa ser uma coisa perfeita, as bolinhas você pode ir modelando as bolinhas, não precisa ser um círculo perfeito, nada disso, é somente um guia nesse primeiro momento. Um guia de onde vai ficar mesmo o calcanhar, o osso do pé e o peito do pé, só isso mesmo. O primeiro aí é o mais simples, é um pé de lado. Depois você puxa uma coisinha aí para seu dedo, coisinha meio cilíndrica mesmo para seu dedo. E depois eu vou refilar aqui o traçado com a caneta preta. Eu vou até fazer aqui mais reforçado para vocês enxergarem melhor do que eu estou falando, esses círculos. Eu percebi aqui que ficou muito claro, então vocês podem não estar enxergando, mas é basicamente isso. Você faz os 3 círculos, forma um retângulo aí na frente para fazer a frente do pé e liga tudo isso. E já temos a estrutura de um pé de lado, do que seria um pé de lado. E aí eu vou pegar a caneta preta e vou passar aí fazendo a forma mesmo do calcanhar, do peito do pé, do dedão, para vocês poderem entender melhor. Porque só com essa estrutura pode ficar um pouquinho confuso. Mas essa estrutura, acreditem, faz toda a diferença. Antes eu não fazia nenhum tipo de estrutura para desenhar os pés, ou os pés acabam saindo muito redondos, quando você não usa algum tipo de linha guia, ele pode sair muito redondo, ou muito pequeno, ou muito pontudo. Então, essas linhas facilitam demais o nosso trabalho, porque através dessas linhas você vê onde você pode melhorar, onde ficou errado, se ficou muito pequeno, é só afastar as bolinhas, a distância das bolinhas, se ficou muito comprido, você pode reduzir. É uma técnica, assim, realmente muito boa para se desenhar os pés. Claro que nesse tutorial eu não vou fazer sombreamentos, não vou fazer nada realista, estou ensinando mesmo a estrutura básica. Mas se o seu estilo de desenho é assim mais rebuscado, mais realista, eu recomendo que você use uma foto de referência para você estar fazendo as sombras, as luzes nos locais certos. Mas aqui, como eu estou fazendo um tutorial para iniciantes, é somente a estrutura mesmo, para guiar vocês. São só as linhas guias mais básicas mesmo do desenho que eu vou fazer aqui nesse vídeo. E vou fazer outros ângulos também dos pés, para vocês verem que não há mistério. E fazendo o pé dessa forma, se vocês fizerem a estrutura do pé, nem precisa detalhar, só o comprimento, a estrutura básica, e for colocar depois um calçado, fica muito mais fácil acertar na proporção do que já desenhar um pé com calçado. Eu tenho um livro muito antigo aqui de desenho, que ensina essas coisas básicas de você fazer o personagem, a estrutura do corpo do personagem sem a roupa, fazer os pés descalço e depois colocar o sapato, a sandália, o chinelo, o que quer que vocês queiram desenhar. Fica muito mais fácil dessa forma.
para vocês entenderem. Eu fiz aí algumas linhazinhas por dentro, mas na verdade nem precisa nessa parte aí. É só mesmo para entender a estrutura do pé de lado e do pé de frente. Aí a lateral do nosso pé. E essa parte de cima seria a parte de cima mesmo do pé. E essas linhas guias que eu fiz embaixo me ajudou muito a fazer. Agora eu vou mostrar um outro ângulo do pé para vocês. E não tem mistério. Eu também vou trazer tutorial de mãos aqui, já está gravado, eu vou editar e depois vou estar postando aqui. Eu estou pensando em fazer vários tutoriais mais simples, mais rápidos para ajudar vocês. E depois, claro, a gente vai se aprofundando, começando assim das coisas mais básicas. A minha ideia é essa, começar das aulas mais básicas, depois fazer estrutura de cabeça, estrutura do corpo, estrutura de braço, estrutura de perna, depois montar o boneco assim perfeito, completo, da cabeça aos pés, e a partir daí começar a estudar gradativamente outras coisas com vocês mais complexas, como roupas, posturas, tipo personagem sentado, personagem em pé, personagem correndo, personagem de lado. Estou pensando em fazer esse tipo de vídeo aqui, porque eu percebi que eu faço bastante vídeo muito elaborado aqui, mas não ensino muita coisa. Ou seja, são vídeos que somente para quem já desenha vai entender. Então, eu quero trazer, intercalar entre os vídeos que eu faço normalmente aqui e os videoaulas. Para esse pé aí de baixo, eu fiz a mesma coisa. Eu acabo esquecendo que eu estou gravando e a câmera fica cortando, porque esse caderno é A4, no enquadramento ele não fica tão bom quanto se fosse uma folha menor. Mas eu afastei o caderno aí para vocês entenderem. Fiz uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo, que vai ser o pé de frente. E esse quadrado, eu fiz tipo como se fosse um quadrado, mas um retângulo, na verdade, mas sem fechar por dentro, para marcar a área do calcanhar e da frente do pé. E essa bolinha de baixo vai servir como guia para o peito do pé. Mas ficou muito na borda esse. Mas não se preocupem que eu vou explicar de novo, vou fazer de uma forma que vocês consigam entender. Estou reforçando as linhas aí, e sempre com essa ideia de deixar as linhas guias por baixo, para que vocês possam entender. Por isso eu estou usando a caneta vermelha para fazer as linhas guias e a preta para finalizar. E esse é um exercício muito bom de vocês fazerem. Não precisa necessariamente ser com caneta, pode ser até com lápis de cor. Eu aprendi isso em um curso de desenho que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu estudava perspectiva de cenário. Em vez de você fazer tudo de uma cor, o professor nos recomendou comprar grafite vermelho e grafite azul, porque aí você não se perde, você faz as linhas guias de uma cor e o desenho por cima com outra cor, na perspectiva, para você não se confundir na hora de ligar os pontos. A perspectiva de cenário é uma coisa um pouco complexa. Eu tenho até que voltar a treinar. Vou passar novamente aí o mesmo pé de frente para vocês entenderem melhor. Ficou muito na borda isso. Então, eu resolvi passar novamente a mesma ideia. Duas bolinhas, para vocês entenderem. Um semi-retângulo aí. Outro retângulo que puxa para ligar na frente. E nisso, vocês vão fazendo aí. Estou contornando, reforçando mais aqui com a caneta para vocês enxergarem melhor. Meu monitor ele é um pouquinho opaco, então na hora que eu estou editando o vídeo, às vezes eu acho que as coisas não estão nítidas. Aí quando vai para o YouTube eu falo, estava nítido sim. Só meu monitor mesmo, que é um computador meio antigo, então é um pouco opaco. Mas é basicamente a mesma coisa do pé de cima, a estrutura com as bolinhas e os quadrados, só que de frente, um outro ângulo do pé. Mas não tem segredo. E para colocar o calçado, eu vou fazer depois um tutorial colocando calçado nos pés. Não nesse vídeo, né? Esse vídeo é o mais iniciante. Como eu disse para vocês, eu pretendo fazer várias aulas. Deixe aqui nos comentários alguma coisa que vocês tenham dificuldade aí. Cenários é uma coisa muito complexa. Eu desenho muito pouco cenário, então cenário é uma coisa que eu vou trazer assim, muito futuramente, que eu também estou estudando. Mas coisas básicas que eu já desenho há muito tempo, de estrutura de cabeça, estrutura de perna, de braço, de rosto, expressões, essas coisas eu vou estar trazendo, vou tentar trazer pelo menos um tutorial por semana, intercalando com os outros vídeos. E aí, depois da estrutura, vocês vão fazendo normalmente. Vocês vão acrescentando os dedos, os detalhes. Não precisa, como eu falei, colocar partes marcadas, a não ser que vocês queiram pintar, aí vocês marcam a área da luz, a área da sombra, pode usar referência.
Uma dica bem legal de estudos também, se vocês não tiverem livros de desenho para estudar, é o Pinterest. Lá tem vários tutoriais de como desenhar pé, como desenhar mão, como desenhar o que vocês quiserem. Basta vocês digitarem e salvarem uma pastinha de referências. Eu tenho várias, aliás, pastas de referências salvas. Antes eu era muito relutante com esse negócio de referência, mas depois que eu comecei a usar, eu percebi o quanto meu desenho melhorou. Referência não é cópia, lembrando disso, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre cópia e referência. Eu vou trazer algumas coisas mais completas aqui para vocês. E esse pé também, eu só fiz 2 bolinhas e uma linha meio curva para ligar a bolinha de cima na bolinha de baixo, que é um pé visto de... O peito do pé apoiado no chão e o pé visto de trás. Então é o calcanhar, o peito do pé e aquele dedinho ali que seria o mindinho aparecendo. É um ângulo um pouquinho mais complexo, mas que não é tão difícil. Fica um pouquinho estranho assim, como não está colorido e tal, mas dá para vocês entenderem perfeitamente. Calcanhar, o pé atrás e o dedinho, o osso do pé ali. E é isso, vocês vão construindo aos poucos, sem pressa, sem também aquela cobrança de perfeição. Por isso mesmo eu resolvi trazer a caneta aqui, porque se fosse com lápis, provavelmente depois eu iria apagar o esboço embaixo, iria ficar retocando e fazendo um monte de coisas, e a ideia não é essa. A ideia é passar mesmo um estudo rápido, que vocês consigam todos os dias treinar um pouquinho, sem a preocupação da perfeição. O importante é a estrutura, o importante é o jeito. E esse aí de cima é um outro jeito de fazer, ainda mais simples, que é o pé de frente. Eu só fiz uma bolinha e puxei uma forma aí meio... Vocês podem ver, não é totalmente reta. É como se fosse um retângulo um pouco mais aberto embaixo e um pouquinho inclinado na parte onde vai ficar o dedão. Lembre-se, os dedões, tanto do pé quanto da mão, são virados para dentro do corpo. Muitas pessoas erram nessa parte. Eu já cansei de ver desenhos muito bonitos, muito bem pintados e finalizados, onde a pessoa desenhou a mão, por exemplo, ao contrário. Eu tenho até um mangá, para vocês terem uma ideia, que eu não sei se foi um erro de edição, se foi um erro de desenho mesmo, um mangá japonês bem famoso, onde na capa o braço do personagem está ao contrário. Para vocês terem uma ideia de como, às vezes, a atenção na hora dos estudos faz toda a diferença. Às vezes a gente faz as coisas bem no automático, ou até usa uma referência, ou mesmo assim, mas vai totalmente no automático, sem prestar atenção no que está fazendo e comete esses erros. Então, lembrando, o dedão é sempre para dentro do corpo. Vou fazer aí mais uma estrutura simples com vocês. Depois também eu posso trazer outros tipos de estruturas para vocês, sem ser das bolinhas. Dá para fazer também usando retângulos, quadradinhos, como se fosse já um sapatinho. Tem várias formas de fazer. Mas eu achei essa forma bem fácil, é a forma que eu tenho usado para treinar e sinto que melhorei muito. Eu já fiz quadrinhos, não sei se vocês sabem, já fiz história em quadrinho. E pretendo, muito em breve, voltar a fazer. Só estou mesmo organizando meu tempo. Que eu faço muitas coisas, trabalho fora também. Então, estou organizando meu tempo. E eu costumava desenhar uns pés bem estranhos. Uma vez meu marido até ficou me zoando que eu fazia os pés, que as minhas garotinhas eram delicadas com os pés de Popeye. Pé e braço de Popeye. Ficou me zoando assim, mas em forma de brincadeira, né? Mas é porque eu desenhava uns pés muito grotescos para as personagens. E tudo isso é questão de treino, falta de treino. Não é uma coisa difícil de estar aprendendo. É somente uma questão de treinar, de tirar um tempo do seu dia. E esse ano de 2022, eu pretendo tirar todos os dias que eu puder um tempo para estar treinando. E trazendo, claro, aqui para vocês estudarem junto comigo. Posso até criar uma playlist de estudos, sei lá, estude comigo, alguma coisa assim. Porque eu também vou estar estudando. Eu parei de estudar desenho faz tempo, então tem muitas coisas que eu sinto que, se eu voltar a estudar, eu vou melhorar muito. A parte de estrutural mesmo do desenho. E aí embaixo estou apenas recapitulando o que já foi feito, que é o pé de lado, para vocês entenderem mais uma vez a estrutura das bolinhas. E é só isso, de forma bem simples mesmo. Esse vídeo eu não acelerei, apenas cortei as partes onde eu fico
pegando a caneta para começar um novo pé, ou, sei lá, pensando na vida, tomando água, essas coisas que acontecem durante as gravações. Não quis acelerar, quis deixar em tempo real, porque é um vídeo de estudo. Então, se você tem interesse em aprender, eu te recomendo, veja o vídeo até o final para você estar aprendendo. Porque vídeos onde você, sei lá, passa um speed ou apenas desenha e fala, como eu faço muitos aqui, não importa muito se você pular ou não, você não vai estar aprendendo muita coisa. Mas vídeos assim de aulas, se você tem interesse em aprender, é interessante que você veja do início ao fim. Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E na descrição do vídeo eu vou estar deixando todos os links das minhas redes sociais, meu link de afiliado, enfim. Muito obrigada e tchau, tchau!